É singular que após 3 domingos falando sobre o texto de Abacuque, corrupção, misericórdia e juízo em Abacuque, e estando nós à véspera das eleições municipais, nós abordemos ainda o tema, se não da corrupção, pelo menos da eleição. E não da eleição para a glória, mas para as eleições do próximo domingo. E aí eu proponho uma pergunta para nós meditarmos esta noite. Cristão só vota em cristão? Há nessa pergunta uma carga ideológica e política pesada demais, porque se criou ao longo do tempo uma tendência ao exclusivismo cristão. Muitos cristãos têm excluído de suas vidas tudo que não é de origem cristã. Assim, só ouvem música cristã, só leem livros de autores ditos cristãos e só votam em candidatos cristãos ou indicados pelos líderes de suas igrejas. Mas isto é correto? O que deve pautar a vida de um cristão? O distanciamento da sociedade ou o conhecimento de seu jeito de pensar e agir? Afinal, nós como cristãos, devemos votar em cristãos ou não? O texto que separei para responder essas perguntas é o da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Esse texto tem sido usado por muitos candidatos cristãos para intimidar o povo de Deus a votar neles. Gálatas 6, de 9 a 10. Eu vou fazer a leitura na tradução contemporânea mensagem. Você pode acompanhar na tradução que você tem em suas mãos, que volta e meia nós vamos recorrer a ela também. Diz o texto: portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos e nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade de fé. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo por volta de 49 d.C., um ano antes do concílio de Jerusalém, em 50. O tema geral da carta aborda as questões acerca do relacionamento entre os novos crentes e as leis judaicas. O objetivo era justamente refutar a tese de que os gentios deveriam seguir as leis judaicas para serem cristãos genuínos. E no texto que nós lemos, Paulo ensina aos Gálatas que eles devem buscar o bem sempre. Mesmo que demore para se ver os resultados, a busca pelo bem deve ser constante, principalmente pelo bem de todos. Portanto, há aqui uma exortação aos cristãos de que a busca pelo bem é uma prioridade, deve começar em casa. Os que fazem uso deste texto para pedir votos distorcem o sentido dele e estão, portanto, fazendo mal. Há uma dificuldade no meio cristão de se encontrar consenso a respeito do envolvimento da igreja e dos cristãos com a política. De fato, é difícil a gente ter um consenso. Há os que determinam em quem os membros das igrejas devem votar, há os que deixam livres e há os que nem tocam no assunto. Afinal, é possível ao cristão unir ideologia política e fé? À primeira vista, esta pergunta poderia suscitar nos irmãos mais fervorosos um não como resposta ou um sim como resposta. As correntes políticas e ideológicas são muitas, e com certeza em todas elas nós encontraremos traços do Evangelho, principalmente nas questões sociais, seja no conservadorismo ultra-esquerdista de Leon Trotsky, ou até o neoliberalismo centro-direitista de Margaret Thatcher. Nós vamos encontrar marcas conceituais que se aproximam do Evangelho. Então você pode olhar para os partidos de esquerda, para os partidos de direita, para o centrão. Em algum momento, dentro dessa salada de frutas que é a política, nós vamos encontrar em todos os partidos traços que vão se aproximar do que é o reino de Deus, do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós nunca vamos encontrar o Evangelho neles. E é essa diferença que nós precisamos ter em mente.
Quando nós tratamos de política, e fazemos isso no tempo de Jesus, nós tratamos da relação entre Israel e Roma. Povo dominado e povo dominante. A princípio parece simples. Roma manda e Israel obedece. Porém vai além. A questão religiosa esteve envolvida nas discussões políticas e não raro era ponto de graves conflitos. No episódio da crucificação de Jesus, nós temos uma controvérsia política contundente acontecendo ali, entre os fariseus e os saduceus, entre Pilatos e Herodes. Pilatos simbolizava Roma. Herodes, embora com o aval romano, era considerado rei entre os judeus. E um fica num ping-pong jogando Jesus para lá e para cá, dizendo, não, você determina aquilo que mate. Não, você que mande matar. A questão ali não era religiosa, era meramente política. Quando Pilatos manda Jesus para Herodes, ele diz, ele está dizendo que ele é o rei, não você. Se vira você com ele. Herodes vira e fala, não, mas ele é da sua região. Se vira você com ele. E Pilatos faz o quê? Devolve para o povo. Lava as mãos. E eles empurram Jesus para todos os lados. Durante todo o seu ministério, nós encontramos Jesus envolvido com questões políticas. Falta de responsabilidade para com os enfermos, falta de dignidade para com as viúvas e órfãos, a inclusão dos que estão à margem da sociedade. Todas essas questões são questões políticas. Saúde e educação são as principais atitudes políticas de Jesus. Ele cura e ele ensina. Nós não podemos desassociar a prática de Jesus como sendo apenas uma prática religiosa, mas ela é uma prática também política. Nós não vemos Jesus discutindo se o certo é seguir os fariseus ou os saduceus. Pelo contrário, nós vemos Jesus condenando-os por sua forma de viver a fé. Quando abordado no tocante aos impostos, Jesus é claro ao afirmar que devemos cumprir com as nossas obrigações para o governo. Jesus foi político em suas atitudes e palavras. Viveu a vontade de Deus, mostrando que é possível alinhar a atitude política e cumprir a vontade do Pai. Mas será que existem cristãos políticos? Até que ponto nós, cristãos no século XXI, podemos viver o Evangelho e ainda seguir uma ideologia política? Tudo passa pela mensagem do Evangelho. As nossas posturas políticas devem ser alinhadas às nossas convicções de fé. Aquilo que cremos deve ser expressado politicamente. Não há erro em assumir-se partidarista, em defender o partido político e parte de suas ideias. Não há erro nenhum nisso. Não há erro se você chama de golpe ou de impeachment. Isso não é certo ou errado. Em todos eles, em todas essas questões, haverão prós e contras o Evangelho. E aí cabe a cada um, na hora de tornar suas ideias políticas em ação, pensar bem o que é melhor, defender uma postura ideológica ou defender uma postura de fé. Talvez um dos temas que a gente mais vai encontrar conflito na atualidade sobre isso é na questão que diz respeito à homoafetividade. Você quer ver o circo pegar fogo nos debates políticos envolvendo cristãos, você coloca o tema homoafetividade lá na frente, né, e larga e deixa o povo se degladiar, porque você vai ter todas as correntes possíveis. Né? Se nós abríssemos, se fosse aberto o debate, para se reconhecer a união civil entre pessoas do mesmo sexo, aliás, isso já acontece, né, já é reconhecido de certa maneira, embora o termo utilizado não seja simplesmente casamento, né, é união estável, mas é um casamento. Né? A pergunta é, como um cristão imerso no mundo político vai se posicionar? Né? Ele vai assumir a postura do partido ou vai assumir a sua postura como cristão? A grande maioria dos partidos apoia e possui militância LGBT e todas as outras siglas que há aí nesse meio. Só que nem por isso, como cristão, eu devo assumir este valor partidário à frente do meu valor de fé. Nós precisamos ter isso muito bem definido. E uma coisa são os direitos em que tal grupo merece ter na sociedade. Outra coisa é aquilo que eu assumo como valor de fé para mim. Há uma grande diferença. Direitos sociais devem ser assegurados.
Não porque a pessoa é da religião A ou B, ou porque expressa a sua sexualidade do jeito A ou B. São direitos sociais. Eles são garantidos pela Constituição. Independe da origem da pessoa. Devem ser cumpridos. A questão é como nós, cristãos, nos posicionamos diante disso. E em momentos polêmicos, nós devemos ser firmes nos princípios de Cristo. E que conclusão nós podemos tirar de tudo isso? Que como cristãos, nós devemos ter sim uma postura política ativa. Nós devemos ser coerentes em nossas escolhas políticas para que elas se alinhem com nossas convicções de fé. Nós devemos ser firmes em nossos conceitos de fé para que, mesmo pensando diferente da maioria dessa ou daquela corrente ideológica, prevaleça sempre a união em Cristo. Não vemos como impossível uma roda de conversa entre um cristão ultra-esquerdista e um cristão neoliberal, desde que o centro de todos os assuntos parta da fé, e não da ideologia política. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porém, se o ponto de partida for a ideologia política, nós vamos lamentar sempre a derrota da fé frente à ideologia. Respondo então à pergunta que motiva este sermão. Cristão só vota em cristão? Não. Cristão vota em candidatos que tenham propostas dignas e alinhadas com a vontade de Deus. Para que isso aconteça, é preciso conhecer primeiro a vontade de Deus e segundo as propostas do candidato. A vontade de Deus nós conhecemos por meio da palavra e da convivência aqui, na comunidade de fé. As propostas dos candidatos nós conhecemos em sua plataforma eleitoral. Há, na internet, alguns sites em que você consegue ter acesso àquilo que é a proposta de candidatura, tanto do candidato a prefeito, dos candidatos a prefeitos, quanto dos candidatos a vereadores. Você tem acesso à declaração de patrimônio, você tem acesso à declaração de patrimônio da última vez que a pessoa se candidatou. Você tem lá a ficha da pessoa exposta, cabe você avaliar. As propostas dos candidatos, nós temos acesso a elas, basta buscarmos. É preciso se mexer, é preciso ler, é preciso buscar, é preciso conhecer. Cristão não vota só em cristão, vota em quem tem o melhor para oferecer à sociedade, segundo aqui os preceitos de Gálatas, procurando fazer o bem sempre, procurando fazer o bem a todos. Assim, eu concluo deixando aqui alguns princípios importantes para as nossas vidas. O primeiro é que cada cristão é responsável pelo cultivo de uma educação sadia nos seus lares. Esta educação será o elo entre a prática da fé e o exercício dos direitos civis. O segundo é que a luta contra a corrupção, contra esse mal que está permeado na nossa sociedade, ela começa na nossa casa, nos nossos pequenos atos, na maneira como nós semeamos e praticamos os valores do reino na nossa vida, no dia a dia. É aí que a luta pela corrupção começa. Quando nós não nos desviamos dos ensinos de Deus, mas nós nos apegamos aos valores que Ele nos tem passado. Por fim, o cristão vota em quem tem proposta consistente para a sociedade, para o bem de todos, e que nossa ideologia política não deve jamais sobrepor a nossa fé em Cristo Jesus. No fim das contas, o cristão deve lutar para que a sociedade seja justa e deve orar incessantemente por seus governantes e representantes, para que Deus ilumine o coração deles e para que eles possam ser, de fato, instrumentos de transformação na sociedade, na realidade do nosso país. É para isso que eles são eleitos, e a gente se esquece disso a cada 2 anos, Quando se aproxima o tempo da eleição, a gente se lembra de discutir determinados assuntos. Mas quando a eleição passa, a gente se esquece de fiscalizar, se esquece de ir atrás, se esquece de ficar em cima. E nós só teremos uma nação socialmente forte se nós nos dispusermos a sermos cidadãos do reino de Deus, a serviço dessa pátria. Ou nós fazemos a diferença como povo de Deus nessa sociedade, ou essa sociedade irá nos engolir. Então nós precisamos, sim, nos posicionar. Nós precisamos, sim, assumir uma postura política. Mas nós não podemos nos esquecer jamais que este poder que nos é dado por meio do voto, e que nós temos a obrigação de fazer no próximo domingo, dia 2, ele não é um poder meramente simbólico. Mas ele pode, de fato, transformar a realidade
de uma cidade, de um estado e de uma nação. Talvez seja até romântico demais nós pensarmos uma sociedade tão complexa como a brasileira, né, com tantas gamas e possibilidades de poderes e agentes de poderes agindo na nossa nação, nós pensarmos de maneira tão romântica no poder do voto. Mas algumas mudanças estão sendo conquistadas, outras ainda virão. Outras ainda virão. Com a graça de Deus virão. Essa questão da proporcionalidade do voto, né? Do candidato que puxava 5, 6 já foi aí minimizado. E isso vai sendo mudado aos poucos. E com a graça de Deus nós teremos uma sociedade mais justa sim. Eu não creio que seja impossível. Porque a gente olha para fora do Brasil e a gente vê que é possível. Por que aqui não pode ser? Né? Somos dotados de inteligência, tal qual as outras sociedades. Somos dotados de capacidade crítica, tal qual as outras sociedades. Por que nós não podemos fazer também daqui uma sociedade um pouco mais justa? Sim, é possível fazer. E a gente vê esses pequenos frutos em algumas cidades, né? Em algumas regiões do país, onde a população consegue reverter aumento de salário para vereador e prefeito, onde a população consegue reverter investimento que ia para uma determinada área, alocando na área da saúde ou da educação. Então a gente vê que se a gente se envolver, se a gente colocar o pé na rua, as coisas acontecem. E talvez a maior dificuldade que particularmente eu tenho do envolvimento político partidário da igreja é o fato de nós perdermos a nossa voz profética. Porque a partir do momento que a gente se envolve política e partidariamente com uma determinada linha ideológica, e a partir do momento que a gente até se lance candidato a algum cargo eletivo na sociedade, a gente acaba tendo que se prender a determinadas práticas e determinadas ações partidárias que vão nos impedir de agir profeticamente. E aí a gente sabe das punições. Né? Quando você tem partidos que votam em bloco, e aí se você votar contra por questão própria, você vai ser cassado, você perde seu mandato, e aí o cristão acaba sendo coagido a fazer aquilo que não quer. E é nessa hora que a igreja pede a voz profética dela. Então talvez por isso eu prefira manter a minha postura de me manter um tanto quanto distante da política partidária, para que a gente possa dizer, como a gente disse aqui na aula inaugural do cursinho, né, que o correto não é a igreja se valer do dinheiro público, mas o correto é a igreja servir a sociedade. Que nós não precisamos de verbas dotadas para reformas ou qualquer outra coisa, porque nós caminhamos com as nossas próprias pernas, e nós estamos aqui para apontar, tanto na prefeitura quanto na Câmara dos Vereadores, aonde estão os problemas da nossa sociedade. E não sermos apenas aqueles que apontam o dedo, mas aqueles que são parte da solução. E é assim que Cristo nos chama para servir na nossa pátria. É assim que nós somos embaixadores do reino aqui, na pátria Brasil. É assim que nós devemos agir. Então, domingo que vem, você vai lá para a urna eletrônica e vai votar. Eu te proponho um exercício nessa semana. Ore. Ore todos os dias. Ore para saber em quem você deve votar. Peça que Deus oriente o seu voto. Você vai encontrar um candidato, uma candidata, tanto para a prefeitura quanto para vereador, em que você vai poder votar e votar com a sua consciência tranquila. Não vá votando porque fulano vai ganhar, não vá votando porque você não quer perder voto, né? Meu avô usava muito essa expressão, eu vou votar no... Meu Deus, ele votava no Maluf até, né? Você imagina, né? Que coisa. Coisas do meu avô, né? Eu vou votar nele porque eu não quero perder meu voto. Eu falo, avô, não vai perder voto, avô. Voto em quem o senhor quer, né? Voto não se perde. Então não vá votar porque você vai perder voto, né? Não vai votar porque você quer votar em quem vai ganhar. Vote com a sua consciência, vote com a consciência de Cristo. E mais uma vez eu quero aqui dizer, né? A nossa igreja não apoia candidato nenhum, a nossa igreja não fala para você votar em candidato nenhum. Você é livre para votar, vote quem você quiser. Nós não impomos a ninguém o voto. O voto é seu, é livre, vá da sua consciência, mas vote conscientemente. Esqueça esse negócio de voto de protesto. Isso aí só faz mal. Só faz mal para a democracia. Vote conscientemente. Peça a orientação de Deus. E vamos cumprir o nosso papel de cidadãos. Porque é o que nós devemos fazer.
A César o que é de César. Então vamos cumprir com o nosso dever de votar. Mas vamos entregar a Deus o que é de Deus. E se nós queremos a nossa pátria, a nossa cidade para Cristo, então joelho no chão essa semana, vamos orar, e é quem Deus colocar no poder, porque nós cremos que é Ele que move as ações, e Ele faz isso por meio de todas as ideologias políticas que se pensar, e quem Deus colocar no poder na nossa cidade, que nós tenhamos a capacidade de sermos servidores do reino de Deus, agindo de maneira profética, mas também auxiliando na diminuição das mazelas da cidade de Araraquara. Que Deus nos abençoe.